Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $69.300. Bitcoin que não está conseguindo se manter acima dos 70k e as altcoins estão sofrendo. A grande dúvida agora é, temos força para retomar uma tendência de alta ou tudo isso foi só mais uma armadilha para a gente voltar para a consolidação e quem sabe para novas mínimas? Vamos discutir as possibilidades e falando um pouco sobre as nossas tomadas de decisão nos investimentos e nos trades. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje antes de começar a gente tem que falar um pouquinho sobre o que aconteceu nos dados econômicos na última semana, né? A gente teve dados que não foram tão bons assim, a gente teve um PIB pior do que o esperado, a gente teve uma inflação um pouco mais elevada do que o esperado, ou seja, pior para os mercados, e a gente também teve um payroll muito fraco, né? Que obviamente é ruim para o mercado, mas para o preço no curto prazo pode até fazer subir. Mas a gente viu uma semana ruim no S&P 500, de cara aqui, né? A pior semana que a gente tem desde ali de setembro. Também tivemos uma semana ruim aqui na Nasdaq. Então isso de cara já fraqueja um pouco o Bitcoin, né? Se a gente tivesse uma semana boa, possivelmente a gente estaria ainda acima dos $70 mil. Então a gente precisa entender que os dados econômicos não foram muito bons, mas é importante também a gente lembrar que o mais importante para o Bitcoin não necessariamente são esses dados, né? A gente vinha falando que se não viesse algo muito fora da curva, tá ok. E eu acho que não veio nada muito fora da curva, tá? Vieram piores do que o esperado, o mercado caiu, mas o mercado não despencou, não mudou a tendência. Então a situação pelos dados tá ok. O que pode gerar muita volatilidade e pode gerar aí a próxima tendência são as eleições dos Estados Unidos agora na terça-feira, tá bom? E sem sombra de dúvida para mim, o que está acontecendo agora no Bitcoin e em especial nas altcoins que estão despencando tem muito a ver com as pesquisas lá nos Estados Unidos e com as probabilidades de vitória, né? Sempre quando eu mostro o Polymarket, vem uns 7 comentários aqui embaixo falando que o Trump não tem 59%. Cara, isso não tem nada a ver com a quantidade de pessoas, não é o voto popular isso aqui, tá? Isso são probabilidades de vitória. Beleza? Então não tem nada a ver, não quer dizer que 59,3% dos americanos vão votar no Trump e 40,6% na Kamala. Não, tá? Isso aqui é a probabilidade de vitória. E vocês podem ver, cara, que desde ali do dia 30 de outubro, a probabilidade do Trump chegou a 67%, cara, e despencou, né? Despencou, agora está em 59%, chegou a 57%, cara. Isso sem sombra de dúvida pega mal para cripto. Tá bom? Eu acho que cripto escolheu o candidato, o Trump, como sendo o melhor candidato, e sem sombra de dúvida é o caso, na minha opinião, tá bom? Principalmente para as altcoins, porque, cara, eu tô no mercado desde 2016 e são muitos anos, eu nunca tinha visto uma SEC tão combativa em relação a cripto, uma SEC tão com medo de cripto e processando todo mundo. A processada da vez agora foi a Immutable X, né? É a maior moeda aí no setor de games. Então assim, cara, a SEC tá tirando para todo lado. O Gary Gensler, cada semana ele escolhe um projeto cripto para atacar. Então numa boa, enquanto a gente continuar nessa administração com o Gary Gensler lá, cara, é de se esperar que cripto tenha uma vida difícil e que principalmente as altcoins têm uma vida difícil. O Bitcoin já está consolidado, o Bitcoin já está nos ETFs, o próprio ETH também, mas o resto, caras, a gente ainda não sabe se vai ser considerado valor mobiliário ou não. Então uma SEC se mantendo, aí esse governo se mantendo e deixando o incompetente do Gary Gensler lá, caras, eles vão continuar essa cruzada contra a cripto e eu acho que isso está fazendo muito preço nas altcoins também, tá? Então é normal que a gente veja, quando o Trump caia, a dominância subindo, as altcoins sofrendo, beleza? Então muito cuidado com isso. Você tá me falando então, Pablo, que se a Kamala Harris ganhar e o Gary Gensler continuar, a gente não vai ter out-season? É claro que não, a gente vai ter out-season, essa é a maior probabilidade, como a gente sempre teve. Mas sem sombra de dúvida, seria uma out-season muito mais tranquila, uma out-season que subiria muito mais se o Trump ganhasse e, como ele disse, tirasse o Gary Gensler no dia 1, tá bom? Porque esse tipo de incerteza, cara, pairando no mercado é muito ruim, né? A gente nunca sabe quem vai ser o próximo alvo da SEC. Isso tá, sem sombra de dúvida, fazer as altcoins performarem pior, tá bom? Então, temos sim que torcer para o Gary Gensler sair rapidamente e isso só vai acontecer se o Trump ganhar. Então, estamos torcendo para o Trump aí
E eu acho que todo mundo no mercado cripto deve fazer isto, porque senão a gente pode sim ter problemas aí, principalmente com as altcoins, nos próximos meses e nos próximos anos. Beleza? Show de bola. Estão entendendo isso? Lembra, eleições na terça-feira vai fazer preço, essa volatilidade aqui vai fazer preço. Outro ponto importante, na quinta, né, eles adiaram de quarta para quinta, na quinta tem decisão de juros, tá bom? E o mercado é quase consenso que vai cair 25 bips, tá? Então deve ser o que vai acontecer mesmo. A gente tem que ficar de olho para ver o que o Powell vai falar, né? E será que eles vão começar a jogar dinheiro no mercado, né? Será? Se isso começar, vai ser muito bom, principalmente para o Bitcoin e principalmente para as altcoins, né? Mas vamos esperar para ver o que ele vai falar, beleza? Sem sombra de dúvida, cara. A economia lá tá fraquejando, né, pô? PIB e payroll que o digam, os JOLTS também vieram piores do que o esperado na terça-feira. Então, quem sabe eles não começam a mandar mais dinheiro para a economia, né? Começar o QE e tal, então seria interessante, beleza? Legal. Então, entendendo isso, semana importantíssima, terça-feira é o mais importante para mim, quinta-feira também a gente deve ter muita volatilidade. Show de bola. Então, entendendo isso aqui, vamos para a análise técnica e de sentimento do Bitcoin. A primeira coisa que a gente precisa falar é, no longo prazo, a tendência continua de alta, a gente não tá fechando uma semana bonita, né, cara? Poderia ter sido uma semana maravilhosa, rompendo com tudo, mas nesse momento a gente tá voltando para retestar a zona aqui, então ainda não considero que a gente rompeu sem sombra de dúvida aqui, né? A gente ainda não rompeu, vamos ver, né? Acho que nessa semana ou a gente volta pro range aqui, ou rompe com tudo muito forte, tá? Infelizmente vai depender aí das eleições e do Powell, tá bom? Mas eu acho de maneira muito clara aqui que a tendência no semanal continua de alta, a gente está tentando romper um padrão de continuação da alta. No diário a tendência é muito bonita, é de alta, o que a gente está fazendo aqui é uma retração do movimento de alta, retestando topos anteriores, tá bom? Então, na minha opinião, a situação é bem confortável aqui para o Bitcoin, pensando em prazos maiores, beleza? Abaixando um pouco esse tempo gráfico, a gente pode olhar no 4 horas aqui, também uma tendência de alta, tá bom? Então, nesse momento, né, eu não tô falando para ninguém vir aqui comprar Bitcoin nos 69 mil dólares, né? As compras, vocês sabem, caras, foram ali nos 53, foram ali nos 50, foi quando a gente foi primeiro abaixo dos 55. Então, cara, eu não tenho como chegar e mandar as pessoas comprarem Bitcoin nos 69 mil dólares na máxima histórica em real, né? Eu acho que isso não faz o menor sentido, né? A gente precisa esperar um mercado em medo, a gente precisa esperar quedas maiores. Se não acontecer, caras, faz parte. Eu acho que a gente precisa aprender a comprar no medo, né? E se o Bitcoin não der mais chance de comprar no medo, cara, infelizmente você vai ter que esperar a próxima bull run, porque senão você pode ter certeza, você comprar a qualquer momento na ganância, você vai acertar o topo e vai comprar no topo, vai estar exposto no topo quando for, né? Então na próxima vez que a gente for no medo, o Trump vai perder, o Gary Gensler vai continuar, quando tiver uma narrativa muito clara, o Bitcoin caindo muito, você olha para fazer uma compra, tá bom? Para mim, se a gente chegar no 64 e eu não tivesse Bitcoin, eu estaria de olho para compra. Particularmente, eu aguardo mais, tá bom? Eu aguardo mais, já que a gente fez compras no 50, no 55 várias vezes, então não tem motivo de eu comprar Bitcoin tão esticado. Além disso, a gente fez vendas do Bitcoin nas últimas semanas, né, nessa alta aqui, justamente para quê? Para nas retrações no curto prazo a gente olhar para compra nas altcoins, tá? E é justamente essa a minha estratégia nesse momento, tá bom? Eu tô olhando para essas retrações aqui, altcoins muito baratas, eu acho que principalmente por causa de toda essa incerteza em relação à eleição aí, e eu acho que a gente já tem boas compras. Comprei várias altcoins nos últimos dias, inclusive hoje, e também vejo que a gente pode olhar para longs no Bitcoin. Então, nesse momento, eu estou num long no Bitcoin no curto prazo. Por que que eu vejo? Não vou comprar Bitcoin no longo prazo, mas vou fazer um long. Porque o long eu tenho stop, né? Então, se a gente vier aqui perder 65, eu vou stopar este meu long, inclusive está em buy zone neste momento aqui, entre a região dos 70 e os 67 ali, a gente está num long aqui, beleza? Se for abaixo de 65, cara, seria um mau sinal no curto prazo, o que faria a gente sair desse long, mas daria oportunidades de compra, tanto nas altcoins, eu acho que seriam muito claras, quanto para quem não tem Bitcoin, cara, ali abaixo dos 65, 64, como eu disse, seria uma boa oportunidade de investimento, tá bom? E isso tudo entendendo que você está comprando um pouco mais esticado que o ideal, mas eu acho que o risco de não ter Bitcoin agora é muito maior do que o risco de ter, tá bom?
Cara, então é isso, tá? Continuando falando um pouco aqui sobre o sentimento, eu acho que a gente tem gatilhos para acumulação, tá? A gente teve muita venda na queda de ontem, teve muita venda na queda ali do dia 31. Open Interest está caindo enquanto a gente corrige, então não há interesse pela queda. Divergência bullish quando a gente olha prazos maiores aqui no CVD. Então tá tudo lindo, caras, assim, sinceramente. Acho que se o Trump ganhar, a gente deve decolar, tá bom? O Bitcoin deve fazer novas máximas facilmente, porque todos os nossos indicadores de sentimento aqui apontam a alta. Porém, a gente não pode esquecer que a gente está ligado aos mercados globais, né? Pô, tava tudo lindo, os mercados globais despencaram essa semana, a gente teve dados econômicos piores do que o esperado, a gente viu o Trump perdendo a probabilidade de alta, o Bitcoin, ele fraqueja. Então, a gente tá ligado nisso, querendo... nossa, ou não, e a gente precisa nesse momento entender esses riscos e saber que, beleza, a gente está bastante exposto agora no mercado, estamos acreditando na alta, continuo otimista, senão eu não estava muito exposto e não estava fazendo um long, mas eu também preciso entender que se o Trump perder, se o Fed mandar uma bomba semana que vem, a gente possivelmente pode ter sim mais quedas e a gente precisa ter caixa para acumular essas quedas. Tá? Se eu não tivesse Bitcoin, eu tava rezando agora por essa queda, porque pode ser a última chance. Mas como eu já estou bastante exposto, nesse momento a minha ideia é olhar especificamente para altcoins e fazer acumulações em algumas delas para me manter confortável também na exposição que eu tenho nessas altcoins, beleza? Ao mesmo tempo aproveitando para fazer alguns longs específicos, como por exemplo o long que a gente fez no Bitcoin. Show de bola? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Valeu!